Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Você sabia que o Brasil já teve um jogador entre os 3 melhores do mundo, galera? Eu não tô falando de futebol, não tô falando de vôlei, é xadrez, pessoal. E olha o tamanho disso. Anos 70, esse brasileiro sentava na frente dos monstros da União Soviética, em plena Guerra Fria, e ganhava dos caras. E ele chegou a ser cotado para disputar o título de campeão do mundo, pessoal. O nome dele é Henrique Mecking, ou conhecido como o Mequinho. E se você nunca ouviu falar dele, relaxa. É exatamente por isso que esse vídeo existe, tá bom? E a história completa do Mequinho também acabou de virar livro. Galera, Entre Bispos e Reis, do Uirá Machado. Essa história conta, né, do prodígio gaúcho ao topo do mundo, com Guerra Fria, história de fé e um sumiço de mais de 10 anos dos tabuleiros. Se você se interessou, o link para o livro tá aqui na descrição. E antes deixa eu te mostrar de onde tudo começou. Então a gente vai ter aqui uma partida de 1962. O Mequinho ainda era um moleque, 10 anos de idade, e já jogava como gente grande. Ele vai enfrentar aqui o campeão gaúcho, galera, que é o Pio Fiore de Azevedo. Bora dar uma olhada nessa partida? O menino de 10 anos contra o campeão gaúcho. E uma curiosidade, é a primeira partida que se tem anotada do Mequinho, tá? E graças ao trabalho do Uirá Machado, que ele fez esse trabalho de anos, né, para publicar esse livro. Foram mais de, se eu não me engano, por volta de 4 anos o trabalho dele para poder chegar na publicação do livro, tá? Então, e ele fez essa pesquisa, claro, como todo bom jornalista, escritor, ele fez toda essa pesquisa e encontrou esse material, né, com o próprio Mequinho e tudo mais, esse material que não tá em lugar nenhum, tá? Então essa partida que vocês vão ver aqui agora, ela tá realmente apenas aí no livro do Uirá Machado, entre outras tantos materiais, outras partidas que isso você só vai encontrar ali no livro. Henrique da Costa Mecking, o Mequinho de 10 anos, abre a partida com o peão dama. E o campeão gaúcho responde com cavalo em F6. Temos aqui C4, D6 e depois de cavalo em F3, G6. Por enquanto a abertura bem jogada. Cavalo C3, cavalo de bem em D7. E aqui o Mequinho vai para este ataque aqui com o avanço do peão no centro. E4 foi jogado. E5 paralisa. E aqui temos trocas, peão toma, bispo vem cravar o cavalo, bispo G7 segue o desenvolvimento. E aqui bispo em E2, preparando para colocar o rei em segurança. Roque foi jogado. E aqui dama C2, primeiro pelo Mequinho, lance frio, sem pressa aqui de rocar. Lances extremamente precisos, cirúrgicos, né? Como é que pode isso? Realmente é um caso muito especial do xadrez mundial, né? A história, o caso aqui do nosso brasileiro Mequinho, galera, que só uma curiosidade, fez parte de música do Raul Seixas, que foi um grande músico, né, da década de 70, também foi capa da Veja, da revista, né? Era recebido pelos presidentes do mundo todo, todo país que o Mequinho viajava para jogar, ele era recebido pelos presidentes, fez festa no Maracanã, foi convidado pela seleção brasileira. O cara era um acontecimento, tá bom? O Mequinho realmente era um ídolo nacional, tá? Pra vocês terem um pouquinho noção da grandiosidade, de grande mídia era o Mequinho. Acho que foi o único jogador que a gente teve no Brasil de grande mídia, né? Bom, a partida seguiu, e aqui é o começo dele. C6 foi jogado pelo campeão gaúcho. Mequinho segue aqui com o roque, coloca o rei em segurança, dama C7, uma abertura até mesmo bem equilibrada. A3, Mequinho segue expandindo um pouquinho na ala da dama, o cavalo vem para C5 com pressão no peão central, e o Mequinho faz o lance bispo H4, chique, né? Bispo H4 já é de alguém que pensa diferente, a gente poderia pensar em algum outro lance aqui, tentar trazer mexer alguma das torres. O Mequinho vai para essa ideia de colocar pressão no peão central, bacana. Aqui seguimos com o lance cavalo em E6, manobrando, e aqui bispo G3 coloca a pressão no peão central. Ô Rafa, por que não dava para tentar algum golpe tático aqui, alguma coisa? Por enquanto ainda não, o peão tá bem protegido, bispo vem pro ataque, e aqui seguimos com o lance cavalo em H5. Esse lance do Pio defende o peão mais uma vez e ataca o bispo aqui do Mequinho, e as pretas com isso ganham
a iniciativa, né? Então o plano do Mequinho não foi tão bom quanto parecia essa história do bispo H4 com bispo G3. Na verdade, aqui ele deveria continuar com um H3 ou diretamente o lance bispo E3. Lances desse tipo, torre de A em D1, fariam mais sentido nessa posição do que esse plano. E agora ele vai ser castigado. Ele vai ser castigado porque o campeão estadual segue com o lance cavalo em H5. Mequinho segue o desenvolvimento. Nem tudo está perdido. Existem problemas na posição, mas nem tudo está perdido. O Pio segue com o lance torre 8, sem pressa de capturar esse bispo. É uma presa que não tem como escapar. Mequinho segue com o lance cavalo em E1, segue manobrando. E agora sim, cavalo arranca o bispo do tabuleiro. Peão toma e cavalo centraliza em D4, atacando mais um pouquinho aqui o Mequinho. A posição do Mequinho não está fácil. Dama D3 foi jogado e bispo em E6. Segue o desenvolvimento das peças, traz mobilidade para a torre, coloca pressão. Não está fácil a posição do Mequinho, que mantém a calma e segue com o lance cavalo em F3, desafiando o cavalo. A torre vem rapidamente para a coluna D e aqui cavalo toma. E depois de peão toma, também era possível aqui tomar de torre. O adversário preferiu tomar de peão, lance igualmente bom. E o Mequinho agora segue com o lance cavalo B1. É preciso ter paciência durante tempestades, né? E nesse momento o Mequinho está enfrentando uma tempestade nessa partida, porque o campeão gaúcho tá vindo e tá vindo com tudo. E segue com o lance F5 aqui, ameaçando agora explodir a posição do Mequinho com esse ataque ao peão central. Mequinho segue com o lance bispo em F3, na frieza vai se segurando, o peão toma, bispo toma. E aqui o adversário segue com o lance dama em F7, um lance que já coloca pressão na coluna F e também ataca o peão. Mequinho segue com o lance cavalo em D2, e esse lance no momento defende o peão de C4, bispo H6 ameaça capturar o defensor aqui do peão de C4 e por isso o Mequinho segue com o lance B3, um lance que faz todo sentido do mundo. E agora torre F8 foi jogado, ameaçando capturar o peão de F2. Mequinho mantém a calma e joga o lance cavalo em F3. O Mequinho conseguiu arrumar aqui as peças. Segundo as máquinas, ele conseguiu equilibrar, o que é um feito já enorme, né? Porque ele manteve a calma, manteve a paciência e conseguiu arrumar a posição. O Pio segue com dama em F6, traz mais uma proteção para o peão central e o Mequinho espertamente faz o lance torre A2. Olha aqui, a gente já vai vendo a genialidade do moleque. Esse lance tira a torre dessa diagonal, mas protege o peão de F2, tirando a sobrecarga desse cavalo que no momento não podia nem se mexer. A partida segue com o lance bispo G4, com pressão forte aqui na coluna F. E o Mequinho segue com torre E2, que manobra bonita do Mequinho. Torre de F em E8 foi jogado, torre de D em E1 e o Mequinho já tem uma ameaça tática aqui. Ele está ameaçando o lance bispo D5 com cheque, dando um ataque descoberto aqui para cima das torres. Por isso, o Pio, percebendo o problema, faz o lance rei H8, colocando o rei em segurança. E o Mequinho segue expandindo na ala da dama. Olha isso daqui, galera. Bacana de ver, né? Muito preciso, muito maduro o plano aqui do Mequinho. Torre em E7 foi jogado pelo Pio. B5 segue a expansão na ala da dama. Bispo G7 consolida fortemente a defesa do peão central. E aqui temos, portanto, peão toma. E depois de peão toma, o Mequinho segue com o lance C5, fixando o alvo, deixando esse peão desamparado. A posição é interessante demais. E aqui o lance torre de D em E8 foi jogado. O Mequinho faz os cálculos aqui e acredita que esse lance foi um erro tático. Ele acredita nesse momento, faz os seus cálculos, que bispo por peão seria possível. Porque se dama toma, aqui teria torre toma. A dama teria sido desviada da defesa da torre. E ele também calculou aqui que se bispo toma, portanto ele jogou. Ele calculou que se torre toma, que foi como seguiu na partida, ele teria bispo por torre. E depois de torre por torre, como seguiu na partida, ele recuperou. E agora o Mequinho tem um peão a mais. Essa sequência parece muito boa e parece muito forte, mas faltou um lance no cálculo do Mequinho que fez toda a diferença, que foi o lance dama em E7. E notem que
Mequinho nessa posição não pode jogar dama em E2, que defenderia as duas peças por causa do bispo. Dama em E3 não dá por causa do peão. Dama em E4 não tem suporte. E o bispo não consegue voltar defendendo o cavalo. Afinal de contas, é um bispo de casas claras. E o cavalo não consegue pular para a casa de D6, o que seria ótimo, que ele protegeria o bispo. Mas este cavalo não usa pernas de pau. E por isso esse lance não é um lance legal. E o Mequinho falhou o cálculo. Portanto, voltando aqui, bispo por C6 foi um lance errado do Mequinho. Bastaria ele continuar jogando qualquer outro lance. No entanto, ele errou o cálculo. E agora tem uma posição difícil com dama em E7. Pensa que o Mequinho baixou a cabeça? É o campeão gaúcho, acabou de ganhar uma peça. Muita gente aqui iria chorar e abandonar a partida. Mequinho não. Mequinho segue com cavalo em F3. Rafa, não é possível. Dama por E8 foi jogado, as pretas têm vantagem. Mequinho segue com o lance dama D2. Opa, bom lance aqui controlando a fileira do fundo, mas ele tem uma ideia um pouco mais sofisticada. Aqui que mostra a reação do moleque. Dama D2 não é um lance fácil de encontrar. Cavalo por C4 seria dramático. Dama em E1 com cheque, rei H2. Dama por F2 com pressão. E aqui o Mequinho já não teria muito como lutar por conta do rei exposto. Praticamente aqui não tem muita defesa para as brancas. Por isso, dama D2 foi um super lance do Mequinho. E aqui, o adversário, sem desconfiar de nada, segue com o lance dama D7, que faz sentido. Um lance que protege o bispo, que protege o peão, o avanço do peão do Mequinho, que protege também o peão central. É um lance que faz sentido. No entanto, agora Mequinho segue com esta pancada, que é o lance dama em F4. Notem o perigo desse lance. Se o adversário quiser simplificar a partida com bispo por cavalo, o Mequinho ganha com dama B8. Dama B8 não tem o que fazer aqui. Você teria que cobrir de dama para qualquer casa, depois cobrir de bispo para qualquer casa, e esse lance seria checkmate. Por isso, dama F4, olha a reação do moleque. O adversário aqui, um pouco assustado, segue com o lance bispo em E6, ele faz esse recuo. E agora o Mequinho segue com mais uma pancada na posição C6, atacando a dama, disparando o peão. Pera aí, de repente, começou a desandar o angu aqui, do Pio. Cara, ele tava com a vantagem, tava tudo sob controle, de repente agora tá o caos. Dama por C6 foi jogado e o Mequinho está de volta. Cavalo por peão foi jogado, atacando a dama, atacando o bispo. E aqui dama em E8 foi jogado. Não tem cheque, a dama está cobrindo essa casa. Não adianta tomar o cavalo, hein? Aqui dama por e a gente tem uma posição aqui, uma posição na qual as brancas podem lutar por um empate. A partida seguiu com dama em E8 e o Mequinho segue com cavalo toma, dama toma. Dama B8 com cheque, dama cobra em G8 e aqui dama por peão, o melhor lance da posição. Olha que bela leitura de finais do Mequinho. O Mequinho tem uma peça a menos, mas ele tá jogando como gente grande, ele tá jogando esse final como um grande mestre, galera. Ele tem 10 anos de idade. 10 anos de idade, para pensar. E aqui então o Mequinho tem um peão passado. Dama D8 foi jogado pelo adversário. Dama volta para E3, bispo D4 com pressão. Mequinho mantém a calma. Dama D2. Rafa, ele perdeu a dama. Bispo toma, seguido de dama toma. Perdeu a dama. Nada disso, hein? Cuidado. Bispo toma, dama toma. E não rei toma. E aí tá tranquilo. Pode até sonhar com a vitória aqui. Mas a partida seguiu com dama em F6. E o Mequinho dispara o peão. H5 busca um contra-jogo. Tem jogo aqui. Dama Macedônia. Rei G7 foi jogado. Dama C7 com cheque. O rei vem para F8. Dama C8 com cheque. O rei vem para casa de E7. É cheque. Aqui o Mequinho começa a dar cheque na expectativa de conseguir perpetuidades, de conseguir empate por 3 repetições. Mas o adversário sai jogando o rei igual um maluco. E a posição é difícil porque o Mequinho tá jogando de maneira sólida. E tá sempre que possível disparando o seu peão. Notem que está tudo protegido. O Mequinho monta uma fortaleza e mantém um ataque. Dama centraliza. E agora? Vou tomar esse peão. Cuidado. Não é tão simples. Por isso, rei F1. O Mequinho vai ficar jogando rei F1, rei G1. Para ver o que acontece. E sempre que é possível, um chequezinho. Por que não? E aqui é para jogar o lance A5. Mas, nesse momento, os dois já têm muito provavelmente problema de tempo. O Mequinho joga esse lance, rei G7, repete aqui a posição. E ambos os jogadores concordam no empate, né? O empate é muito merecido.
Máquina contra máquina nessa posição já conseguiria, de alguma maneira, manobrar para ganhar aqui de peças com as pretas, mas os dois jogadores, no momento, com o tempo que tinham no relógio, na situação que estava, decidiram que a melhor situação aqui era um empate. Primeira partida registrada do Mequinho é um empate contra o campeão gaúcho com 10 anos de idade. O cara a formação, é o início de uma lenda, né, pessoal? E aqui não é exagero, Mequinho é uma lenda do xadrez brasileiro e uma lenda do xadrez mundial, né? Porque ele chegou a ser top 3 do mundo, né? E lembrando que ele foi o primeiro grande mestre brasileiro, não tinha, como é que ele ia, quem que ia ensinar ele, né? Então, não tinha internet, pessoal, não tinha YouTube, não tinha nada disso, nem livro tinha, né? Então pensa, o cara chegar quase no nível, ele ganhou do Mikhail Tal, ele empatou com o Bobby Fischer, né? Tudo isso tá no livro, então, e muito mais, né? E teve todo o drama da saúde dele, que tirou ele dos tabuleiros, anos fora. Vale a pena conhecer a história do Mequinho, a nossa lenda, o nosso herói brasileiro. Bora puxar o relatório aqui do chess.com. Deve ter sido uns 90 e tanto, aí vamos ver a precisão dos jogadores. Mequinho com 10 anos de idade, 90%, 92% aqui pro Pio. Bela partida, né? Partida histórica do xadrez nacional. E é isso, espero que vocês tenham gostado aqui da partida e do vídeo. Muito obrigado pela sua audiência, um grande abraço para todos vocês e até a próxima. Valeu!